Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6. Tema da mensagem de hoje: Davi conquista Sião. Davi conquista Sião. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 6. Quem achou diz amém. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Olha a expansão. E Davi ia crescendo. Diga aí: Davi ia crescendo cada vez mais em poder, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele, assim como é comigo. Amém? Pode se sentar. O vídeo que eu pedi está pronto? Eu queria que vocês assistissem esse vídeo antes de eu pregar a palavra dessa noite. Diminui toda a luz, por favor. Mais luz, por favor. Israel, povo escolhido por Deus, terra santa, lugar das grandes profecias. É incrível como um território tão pequeno no globo terrestre interfira tanto no curso da humanidade. Os sinais da vinda de Cristo estão ligados ao que acontece em Israel. E certamente o maior sinal de que já estamos vivenciando o fim dos tempos é o retorno do povo judeu e a fundação do Estado de Israel em 1948, conforme várias profecias bíblicas já anunciaram. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Durante quase 2000 anos, o povo judeu viveu espalhado pelo mundo, longe da sua terra desde quando Jerusalém foi invadida e destruída em 70 depois de Cristo, do qual Jesus disse naquela época que não ficaria pedra sobre pedra. E surpreendentemente, em 14 de maio de 1948, Israel foi reconhecida como Estado, e judeus do mundo inteiro puderam retornar à sua terra. Assim diz o Senhor Deus: hei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Com este acontecimento, podemos afirmar que estamos em contagem regressiva para o retorno de Cristo à terra. O próprio Senhor Jesus falou sobre esse dia quando falava aos discípulos sobre o fim dos tempos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Em vários trechos bíblicos, Israel é representada pela figueira. O
O que significa que ela foi cortada e depois de 2000 anos brotou e renasceu novamente. Ou seja, Jesus quis dizer que assim como percebemos quando está chegando uma estação, também ficaria claro perceber quando estas coisas acontecessem. Outro aspecto importante para a parábola da figueira é que ele fala que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Tudo indica que esta geração verá o retorno de Cristo. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a verdadeira capital de Israel, transferindo a embaixada americana de Tel Aviv para a cidade santa. A mesma decisão já está sendo tomada por outros países, inclusive o Brasil. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Outro sinal é os preparativos para a construção do terceiro templo em Israel. O instituto responsável por isso afirma que todos os utensílios para o serviço sagrado do templo estão prontos, inclusive a criação de um filme onde mostra o templo surgindo no mesmo local que atualmente está a mesquita do Domo da Rocha, local disputado por muçulmanos e judeus, onde antes estava construído o templo. Em dezembro de 2018, ocorreu uma cerimônia de consagração do altar do terceiro templo em Jerusalém, onde, segundo eles, serão apresentados os sacrifícios diários. Israel funciona há tempos como um termômetro do mundo. Quando a região está em paz, o mundo fica em paz. Quando a região está em conflito, o mundo inteiro é afetado colateralmente por isso. Devemos estar atentos a tudo o que acontece nessa parte do planeta, pois ela está ligada ao cumprimento das profecias bíblicas. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem mesmo o filho. Porém, ele aqui nos mostra que os sinais da sua vinda ao mundo serão tão claros que aqueles que estiverem atentos espiritualmente perceberão e ficarão preparados. Infelizmente, as pessoas não se preparam para o fim, e quando ele chegar, serão pegas de surpresa. E você, está preparado? Vamos aplaudir esse vídeo aí, muito bonito. Eu quis colocar esse vídeo para vocês para levar vocês a um nível ainda maior do que Deus está fazendo nessa campanha. O desafio que eu fiz a vocês para ir em Israel é um desafio que começa a situar vocês com o contexto bíblico. O nosso livro sagrado é a Bíblia. As profecias que existem na Bíblia são relacionadas a Israel. A igreja, ela é a mistura de dois povos, judeus e aqueles que se converteram a Cristo, que não são judeus no nosso caso. Então Deus, quando olha lá de cima, Ele vê três povos: os judeus, Ele vê os judeus, Ele vê os gentios e Ele vê a igreja. A igreja é a mistura dos gentios e dos judeus. Israel até hoje aguarda a chegada do Messias. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Então a alegria deles é voltar a fazer aqueles sacrifícios, erguendo o altar já está pronto, e quando eu for lá, não vejo a hora de ver esse altar, para ter uma noção da dimensão, do tamanho, de como que é o altar e como se faz para sacrificar lá. Foi feito agora, quando Jerusalém voltou a ser a capital, porque a capital hoje é Tel Aviv. Tel Aviv é a mesma Jope aonde Cornélio morava. Então, quando Israel voltou a ser a capital
Jerusalém voltou a ser a capital de Israel. Um cumprimento bíblico, um romper para a humanidade começou a acontecer. Por isso que tudo que eu estou afirmando para vocês dessa campanha, do final de 7 anos de luta, de vacas magras, tem tudo relacionado com o que Deus está me dando, com o que Deus está falando com os apóstolos, com o que Deus está falando com a igreja. Você está num ambiente exatamente profético. E você não pode entender que as coisas que eu estou te falando são para te animar, são para te despertar, são frases combinadas ou são palavras de efeito. Não, o que eu estou falando com você vai acontecer. É um tempo de expansão e conquista para a sua vida. Por isso que a gente faz a campanha, mas prega a palavra. Tem que ter a palavra. E não é uma palavra só por falar. Cada mensagem vai fazendo a gente dar passos. Eu comecei falando com vocês de Abraão, cheguei até Moisés, o povo do Egito, mostrei Josué, mostrei Moisés andando pelo deserto, mostrei a reação do povo, mostrei para vocês que a nação de Israel deveria ser a nação escolhida. Mostrei para vocês Josué conquistando. Josué conquistou boa parte da terra, só que ele não deixou sucessor. Esse foi o maior erro de Josué. Ele não preparou o sucessor, assim como Moisés preparou ele. Então, sucesso sem sucessor é um fracasso. Diga comigo: sucesso sem um sucessor é um fracasso. Por isso que você vê grandes empresas, depois da morte do dono da empresa falindo. Supermercado Sendas, quem lembra dele? Supermercado Rio. CB, muito mais, você, tchau, tchau, tchau. A casa da banha. Tudo falido. Você sabia por quê? Pai morreu, não preparou os filhos começaram a brigar, perderam tudo. Então diga comigo de novo: sucesso sem um sucessor é um fracasso. Por isso que a igreja tem que entender que os meus pastores e a unção que a gente dá a um pastor, a gente está preparando sucessores. Então, por causa de Josué não preparar um sucessor, ficou um tempo onde cada um fazia aquilo que bem lhe entendia. Então isso tem vários versículos lá no livro de Juízes. E naquele tempo não havia líder, então cada um fazia aquilo que lhe achava por bem. Então aí, irmão, não tinha mais lei, ninguém obedecia mais ninguém, porque nada flui sem liderança, ninguém avança sem liderança. Tudo é preciso líder. Numa escola tem que ter líder, numa família tem que ter líder, numa empresa tem que ter líder, numa igreja tem que ter líder. Nada flui sem liderança. Amém? E acontece que a Bíblia nos fala que esse povo então começou a fazer o que era mal perante o Senhor, e aí eles começaram a viver um ciclo vicioso. Eles faziam o que era mal perante o Senhor, ou seja, adoravam outros deuses, casavam com estrangeiros, começou a haver uma mistura, deixaram de ser um povo santo, passaram a adorar outros deuses, se contaminaram com o processo da idolatria. Aí Deus então, como castigo, entregava eles na mão dos inimigos, midianitas, filisteus. E Deus entregava eles na mão dos inimigos, os inimigos subjugavam, faziam eles pagar impostos, faziam eles sofrer, pegavam suas filhas, levavam alguns escravos. Começou a ter uma série de dificuldades. Aí a terceira parte do ciclo eles começavam a clamar ao Senhor: misericórdia, misericórdia de nós. Aí Deus levantava um libertador, que esse libertador tinha nome de juiz.
Então você conheceu Otiniel, conheceu Sansão, foi um juiz, Gideão, tudo que Deus foi levantando para livrar ele, Jefté, e a Bíblia fala de uma mulher chamada Débora. Foram 12 juízes. Quantos juízes eu disse? Deus gosta muito do número. Deus trabalha com 12 é apostólico. 12. Por que 12 filhos de Jacó? Porque 12 tribos de Israel, 12 pedras do altar, 12 portas do templo de Jerusalém. Por que 12? Deus guarda 12. Jesus veio aqui na terra, podia ter escolhido 10 discípulos, escolheu 12 apóstolos. 12. Irmãos, eu não sei o que acontece com 12. O sítio da igreja é Rua 12. A minha casa é número 12. A sepultura do meu pai foi número 12. 1 ano e 7 meses depois, morre minha mãe, uma gaveta número 12. Eu sou apostolicano. 12 está na minha vida. Então, essa campanha de 12 dias não é só porque tem que ser um dia de cada mês, é porque é profético. Você está numa caminhada de vitória. Amém, igreja? Isso, caminha comigo para vocês entenderem hoje a profundidade onde Deus quer te levar. Eu preciso que você entenda que a mensagem hoje ela é profética. Então, Deus levanta 12 juízes. O último dele foi Samuel. Samuel foi o último que Deus levantou, porque depois de Samuel, o povo ficou cansado da liderança de Samuel e eles pediram para Deus um rei. Samuel ficou chateado, Samuel ficou triste, falou: Senhor. Aí reuniu o povo, Samuel reuniu o povo e começou a perguntar: vem cá, de quem de vocês eu roubei um boi? Peguei uma ovelha? Quem de vocês eu maltratei? Eu abusei da filha de algum de vocês? Eu adulterei? Por que é que vocês me rejeitam? Aí Deus chama Samuel e fala assim: Samuel, dê um rei para eles, porque eles não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. É normal, irmãos, quando você troca um pastor de uma igreja, o povo rejeitar o próximo pastor. Só que o problema não está que você rejeita a pessoa, você rejeita a Deus. Aqui na igreja, de tempos em tempos, Deus levanta um pastor. Essa é uma época que, na minha ausência da bispa, quem responde é o pastor Tiago. Vai ter quem ama ele e vai ter quem não te ama, como foi com o bispo Luiz, como foi com o Jackson, como foi com o Alex e o Fábio. Numa época, o povo é sempre o povo. Digo, o povo é povo. Só que o problema nunca é o povo de Deus, é a mistura que está no meio do povo de Deus. É o populacho. Zé Povinho. Zé Povinho tem uma mente pequena. O Zé Povinho gosta das coisas toda a mesma coisa. O senhor não vai cantar o hino 243 da harpa cristã para ver o culto? Nós abrimos este culto em teu nome. Vou levantar e vou embora, porque o pastor hoje não começou o culto com o hino 243. Você viu que hoje não teve leitura devocional? E o pastor começou a pregar, nem leu o texto bíblico. Zé Povinho. Zé Povinho. Por que as coisas... Qual o problema se eu chegar aqui e começar a pregar antes de cantar? Qual o problema se a gente abrir o culto sem orar? Qual a diferença se eu orar para começar antes de comer, ou se eu orar agradecendo depois pela comida que eu comi? Hein? Ó, amplia essa cabeça aí, meu irmão.
Porque a mente que se abre, a mente que evolui, a mente que cresce, nunca mais ela volta ao estado original. Quando a sua mente expandir, você nunca mais vai aceitar ser Zé Povinho. Zé Povinho é assim, você viu a igreja? Pintou a parede preto. Para de reclamar, irmão, seu pastor é preto. A pastorada é a maioria preta, só o diabo que foge a linha. Aí não pode ter uma parede preta? Zé Povinho. Agora você pode vestir saia preta, calça preta, blusa preta, pintar o cabelo de preto, deixa ele ficar branco. Não, Deus me livre aqui, ó. Tem coisas, amados, que eu não entendo, na minha cabeça não entra. Eu fico chateado com gente que não cresce, que não evolui, que não anda, que a coisa não vai. O tempo todo a mesma coisa, a mesma marcha, não cresce, não evolui, não aumenta, não amplia, sempre reclamando as mesmas coisas. Quer ver o Zé Povinho? Zé Povinho, o apóstolo está se achando, termina o culto, ninguém vê ele. Agora vocês acham que eu não recebi crítica, não? Agora você acha que eu tenho que sentar tijolo no sítio o dia inteiro? Hoje, quando nós saímos de lá desse sol quente, já era 5 da tarde. Chega em casa e a conta de tomar um banho, dormir um pouquinho, porque tem que dormir, senão não aguenta. Aí vou pregar e põe as mãos sobre quase 200 pessoas ou mais, não sei. E põe a mão, ora todo mundo. Depois você acha que eu tenho que ouvir você contar meu marido. Não, é o mesmo assunto do ano passado. Não, é porque eu não sei se eu caso ou se eu não caso. Não, eu queria falar com o senhor, sabe o que é? É que Jesus veio falar para mim que é para eu orar e jejuar. Para ele, irmão. Que revelação. Porque é assim, irmãos, as pessoas te procuram para falar sempre as mesmas coisas. Você vai lá, dá direção, faz assim, assim, assim. Daqui a pouco dá a pessoa de novo pedindo orientação no mesmo assunto que você já orientou. Algumas pessoas, quando elas já vêm conversar comigo, elas já vêm com a resposta pronta. Aí eu fico quieto, fico assim. A pessoa não vai falar nada? Eu falei, não, mãe. O que eu vou falar? Você já deu a solução. E outra, quando você vem conversar com o homem de Deus, você espera que ele vai te dar a resposta de Deus. Aí você chega e fala, porque Deus me falou. Irmão, se Deus te falou, quem sou eu? Me recolho a minha insignificância. Porque se Deus te falou, quem sou eu para dizer o que Ele disse? Faz o que Ele te falou. Estou certo ou estou errado? Então assim foi o povo de Israel. Assim foi o que eles viveram. A mesma coisa. Aí onde eu quero te levar? Eu quero te levar a entender que esse tempo que Deus levantou os juízes, depois que Deus levantou os juízes, eles conquistaram partes do território. Josué conquistou a maioria, depois esses juízes foram conquistando também. Mas depois Saul veio e conquistou mais um pouco. Mas quando Saul conquistou, escute, amados, quando Saul conquistou, Saul deixou para trás uma cidade chamada Jebus. Como é que é o nome da cidade? Jebus.
Essa cidade também se chamava Jerusalém. Jebus ou Jerusalém é a mesma coisa. Também em Gênesis capítulo 14, versículo 18, Abraão se encontra com Melquisedeque. Aí, ó, o pessoal está rápido, hein? E Melquisedeque, rei de... Como é que Jerusalém era chamado lá em Gênesis? Salém. Trouxe pão e vinho. Quando Jesus serviu a ceia para os seus apóstolos, a última ceia, o que ele deu? Pão e vinho. Então esse Melquisedeque é o tipo de Cristo. E aonde ele morava? Em Jerusalém. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. Segue o versículo, por favor. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Abraão reconheceu a autoridade desse homem como homem de Deus e o abençoou. E naquele instante ele disse o seguinte: bendito seja Abraão é isso aí. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. O que está acontecendo aqui é um ato profético. Melquisedeque, rei de Salém, rei de Jerusalém, sacerdote do Deus Altíssimo, representante de Deus, morava em Jerusalém. E ele, olha só o que diz o versículo: que Deus entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Jerusalém é chamada cidade de Deus. Irmãos, se Deus tem uma casa aqui na terra, essa casa que ele chama é Jerusalém. É ele que diz: eu escolhi para habitar aí. Então, se você for em Israel esse ano, você vai na casa de Deus. E Abraão deu-lhe o quê? O dízimo de tudo. Tem mais? E o rei, não. Então eu quero mostrar para você que esse ato profético, Davi vai entender isso 1000 anos depois. Davi captura a mente de Deus. E Davi fala: Deus prometeu a Abraão toda a terra de Canaã, não só parte da terra. Deus prometeu tudo. Se você pode entender, você deve entender que esses dias todos eu estou aqui só para chegar nesse momento e te explicar que você não existe só por existir. Deus tem um plano de conquista para a sua vida, e o lugar que você precisa conquistar, só você pode conquistar. Mas você está vivendo como Saul viveu. Saul conquistou vários lugares, mas deixou Jerusalém para trás. Não conquistou Jerusalém. Qual é a imagem que tem na bandeira de Israel? Qual é o símbolo? A estrela de Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. Meu pai é muito forte. Ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Lá na frente, lembra como aquele cego de Jericó chamava? Jesus, filho de Davi. Os judeus até hoje esperam que nasça no trono de Davi um Messias guerreiro igual Davi era, determinado, de conquista, de expansão e de valor. Aí nasce Jesus numa pobre estrebarinha, e eles não entendem nada, e graças a Deus que ele nasceu assim, que aí o evangelho chegou a mim e a você. A rejeição deles nos deu salvação.
Então, Davi, ele captou a mente de Deus. Ele falou: opa, Deus fez uma promessa para o nosso pai Abraão, para conquistar toda a terra. Veio Moisés, conquistou parte, Josué conquistou outra parte, passaram 12 juízes, conquistaram parte, Saul conquistou uma parte, mas deixaram para trás a cidade de Melquisedeque, a cidade de Deus, a cidade de Davi. Deixaram para trás Jerusalém. Abra sua Bíblia em Juízes 10, desculpe. Juízes 10. Só para eu te mostrar uma coisa aqui. Quem é Jesus? Porém o homem não quis passar ali a noite, mas levantou-se, parou e veio até a altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os 2 jumentos albardados, como também a sua concubina. Então, como eu estou afirmando para você, Jebus é Jerusalém. Agora preste atenção numa coisa: o cenário geográfico de Jerusalém é uma cidade que é cercada de fortalezas, de montanhas, de pedras. Salmo 125 diz o quê? Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O 2 aqui, maravilha. Assim como estão os montes à roda da onde? De Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então Jerusalém tem um cenário geográfico cercado de montanhas. E existe uma montanha que é a mais poderosa, é a mais alta, é a mais forte, chamada de Fortaleza de Sião. Então, segue o próximo verso, por favor. Porque o certo da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Então, eu queria dizer para você que Sião e Jerusalém são a mesma cidade. Diga comigo: Jerusalém e Sião são as mesmas cidades. Vê comigo Salmo 48, versículo 2. Salmo 48, versículo 2. Põe para mim, por gentileza. Está escrito: formoso de sítio e alegria de toda a terra. Alegria de toda a terra é quem? O monte Sião, sobre os lados do norte. Ela é também chamada a cidade do grande rei. Quem é esse rei? Não, Davi, mas que está tipificando Jesus. Jesus entrou triunfante na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. É ou não é verdade? Da onde Jesus vai governar a terra quando ele voltar com a igreja? Jerusalém. Será a capital mundial. Será a capital mundial. Muitas coisas, irmãos, que você tem para resolver, você pode estar aqui em Seropé, mas tem coisas que você não tem que ir lá no centro do Rio, na capital. Não é verdade? Tem coisas que para você resolver, você não depende da capital do país, que é Brasília. A sua capital espiritual é Jerusalém. Quando você entra em Jerusalém, como você viu no vídeo, você começa a ver acontecimento de grandes coisas importantes. O que significa Sião? Se você está notando, Sião significa fortificação. Eu disse que nós entramos na década da força. Sião significa fortificação. Quando você vai em Sião, não fisicamente, mas espiritualmente, que daqui a pouco eu vou falar,
Quando você tem uma visão de Sião, você se fortifica, você se fortalece, você se enche de força. Ela é chamada de cidade de Deus, o lugar da morada de Deus. E eu preciso provar isso para você, porque muita gente não acredita, mas Deus mora lá. Salmo 82, 2 e 3. Salmo 82, 2 e 3. Está escrito assim: até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão. Você tem certeza que é 82? 2 e 3 é isso mesmo? Enquanto isso, vamos ver 76, 2. Salmo 76, 2. Que diz aí? E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. A morada de Deus é em Sião. E lá está o tabernáculo é Jesus. Vou mostrar para você o versículo 132, 13 e 14. 132, 13 e 14. Aleluia. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua, dizendo que este é o meu para sempre, aqui habitarei, pois eu. Aonde Deus mora? Em Sião. Sião, hoje, aonde Deus mora, não é a cidade física. A cidade onde Deus mora hoje Ele escolheu você, te santificou, e Ele disse: eu habitarei não em templos feitos por mãos de homens. Por isso Sião é a capital da adoração. Diga comigo: Sião é a capital do louvor e adoração. Por isso que quando você louva, Deus vem. Pelo amor de Deus, entendam isso. Quando você adora, Deus vem. Deus habita no meio dos louvores. Diga: eu sou a Sião de Deus. Então, quando você não louva, o que acontece? Você já viu que tem gente que não tem reverência no louvor? Você já viu gente que não gosta de cantar, não abre a boca, não canta? Deus habita no meio dos louvores. Deus ama o louvor da congregação. Agora, você viu no vídeo comigo? Quem assistiu com cuidado o vídeo, diga amém. Qual a importância de Jerusalém? Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, a quem Abraão pagou o dízimo, ele habitava em Jerusalém. Por que ele é o tipo de Cristo? Porque não aparece pai, ele não tem genealogia, não tem início e não tem fim. Então esse Melquisedeque é o tipo de Cristo, como se fosse Cristo.
já mostrando para nós isso. Abraão, por que Jerusalém tem esse valor? Abraão, quando Deus pediu Isaac, pediu para ele sacrificar no monte Moriá. Esse monte Moriá, que quer dizer Deus proverá, é Jerusalém, foi em Sião. E aonde Jesus foi morto? Jerusalém. Mais tarde, Salomão constrói um templo. Aonde? Jerusalém. Nesse monte aonde Abraão ia sacrificar o seu filho. O que tem hoje lá é uma mesquita da rocha, também chamado de mesquita, uma mesquita muçulmana, construída nesse local, construída como mesquita de Omar. Então a guerra que existe lá entre eles é porque eles querem construir o templo, mas tem uma mesquita dos descendentes de Ismael nesse lugar. Quem está acompanhando meu raciocínio, por favor, diga bem. A maioria. No 4, nós aprendemos: essa será a cidade onde Jesus governará a terra no milênio. O zelo de Davi por Sião estava enraizado em seu entendimento de que um dia o Messias irá governar Jerusalém como rei, sacerdote, assim como Melquisedeque reinava e cuidava de Jerusalém séculos antes. Agora olha que interessante, irmãos. Jerusalém é uma cidade como nenhuma outra no mundo inteiro. Existem pelo menos 685 cidades no mundo com uma população maior que Jerusalém, mais bonita que Jerusalém, mais rica que Jerusalém, e ainda assim ela faz manchetes internacionais consistentemente mais do que a maioria dessas outras cidades. Ela tem a distinção de ser o único lugar na terra que Deus escolheu como sua casa eterna. É por isso que a história gira em torno desta cidade, dos planos de Deus para ela. A Bíblia, abre o Salmo 122, por favor. A Bíblia manda a gente orar por Jerusalém. Alguma vez você já orou por Jerusalém? Você deveria orar por Jerusalém. É uma palavra. Aqui, irmãos, na igreja, não sei se a pessoa ainda está no nosso meio, não me lembro. Mas eu me lembro uma vez de uma pessoa que falou para mim assim: eu odeio judeus. Você não sabe o que está falando. Que povo ruim. Você não sabe o que está falando. Eles são o povo de Deus. E você não deve falar mal deles. Alegrei-me quando me disseram: vamos aonde é a casa do Senhor fisicamente? Jerusalém, Sião. Aqui não está falando de templo, tá? Casa do Senhor. Parar os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade o quê? Compacta. Para onde sobem o quê? As tribos do Senhor. Está falando das tribos dos filhos de Jacó, mas também está falando da igreja, como convém a Israel. E nós vamos a Israel para quê? Adorar, renderem graças ao nome do Senhor. Olha o que as pessoas conseguem lá. Lá estão os tronos de quê? Juízo, justiça. Os tronos da casa de Davi. Olha a orientação: orai pela paz de Jerusalém. Serão prósperos todos aqueles que amam Jerusalém. Se você amar Jerusalém, você será uma pessoa próspera. Aí você vive na igreja, ouve falar de Jerusalém, é uma cidade. Não.
Você está aprendendo hoje que você tem que amar Jerusalém. É um povo tão amado por Deus, irmãos, que não é à toa que Satanás levanta os nazistas que existem até hoje, liderado por Adolf Hitler, e cujo objetivo era conquistar o mundo e tinha ódio dos judeus. De uma só vez matou mais de 6 milhões numa câmara de gás. Você sabia disso? Sabe, não sabe? Então, o que você precisa entender? Talvez você fale assim: a mensagem de hoje não estou entendendo nada. Só recebe no seu espírito. Só entenda. Só obedeça o que está escrito. Ora pela paz de Jerusalém. E se você amar Jerusalém, você será próspero. Não deixe de escrever o seu pedido, porque eu vou levar o seu pedido para Jerusalém, e lá estão os tronos de justiça. É de lá que o Senhor fará justiça, juízo, julgamento, aonde nem mais e nem menos. O que mais uma pessoa que ama Jerusalém terá? Reino e paz dentro de teus muros, e prosperidade nos teus palácios, por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Olha só, você tem que ser amigo de Jerusalém. Amigo de Jerusalém. Quando tiver uma notícia sobre Jerusalém, preste atenção. Quando tiver uma notícia sobre Israel, agora mesmo está acontecendo um conflito, Irã e Estados Unidos. Está próximo ali. É a região aonde o Senhor prometeu a Abraão. Tudo está dentro. Eu não tenho tempo de explicar aqui escatologicamente todos os assuntos, mas o que eu quero chegar é um ato profético com você. Por amor, versículo 9, verso 9, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu, busca o bem de Jerusalém. Pega esse salmo e coloca ele, sabe, na tua mente. Põe ele como um propósito na sua vida. Então agora eu quero que você volte lá para 2 Samuel capítulo 5. Para a gente concluir a mensagem. 2 Samuel capítulo 5. Quem se lembra que ontem eu li sobre a unção da conquista? Quando a terceira unção que Davi recebeu foi a unção da conquista. Eu li do capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5. Quando Davi foi ungido pelos céus, por todo Israel. Agora preste atenção no que eu vou mostrar. Assim que Davi se tornou rei, ele poderia ter construído um palácio para ele, ele poderia ter descansado o braço e ter dito: puxa, me tornei rei, então agora vou descansar. Primeira coisa que ele fez foi falar: foi conquistado esse território, já avançaram aqui, Deus entregou aqui, mas falta aqui, falta Jerusalém. A principal, eles não conquistaram. Não conquistaram Sião. Então, logo que ele foi ungido rei, a sua primeira ação, sua primeira atividade, olha o versículo 6: partiu o rei com seus homens para onde? Para Jerusalém, contra os antigos habitantes de lá. Lembra aqueles habitantes que eles quiseram fazer deles toda a mensagem que eu ia pregando e falar: lembra dos jebuseus, lembra dos jebuseus? Quem se lembra? Porque eu ia chegar aqui. Quem habita em Jerusalém são os jebuseus. Se você pegar comigo lá quando Deus prometeu, você vai ver que o último povo que Deus prometeu a Abraão, põe para mim para eles não precisar procurar, está em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15.
Quando o Senhor está falando da expansão da terra, eu quero colocar o versículo 18 a 21, que diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra. O Senhor não está falando, irmãos, os teus descendentes. Escute, a tua descendência. Deus está falando de forma singular. Tua descendência. Essa descendência aqui que ele está falando, Davi, e posteriormente ele está falando de quem? Jesus. Então ele diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Aí segue: quais são os povos que eles tinham que vencer? O Queneu, o Quenezeu, o Cadimoneu, o Eteu, o Ferizeu, os Refaíns, os Amorreus, o Cananeu, o Girgazeu. E qual é o último povo? Jebuseu. Jebuseu não era para ser conquistado pelos outros, mas sim pelo rei Davi. Quando Deus, irmãos, tem algo para fazer, Ele não fica perdido. Ele sabe exatamente como vai terminar. Por isso que eu tenho certeza que chegou o tempo da expansão e conquista, e a sua mente ainda não estava voltada para isso, mas Deus tem um plano com você, tem um propósito com você, e você precisa cumprir o propósito. O que foi que você ainda não conquistou? Qual o lugar que você ainda não chegou? Qual será o motivo pelo qual você existe? Pelo qual você ainda não morreu? Que você está vivo, viva? O que Deus espera de você? Será que você não está vivendo uma vida assim, alheia, uma vida meio sem sentido, sem graça, sem propósito, sem direção? Será que você ainda não descobriu o motivo pelo qual você existe? Você tem que fazer essa pergunta, porque Davi, ele entendeu isso. No Novo Testamento lemos algumas vezes Jesus sendo chamado de filho de Davi. O rei Davi estabeleceu seu trono em Sião como uma declaração profética. Ele está dizendo: eu vou estabelecer aqui o meu trono. Está no Salmo 89, 3 e 4, versículo 29, versículo 35. Põe para mim. Salmo 89, versículo 3, versículo 4, depois o versículo 29. Profeticamente ele faz isso, ó: fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em... Davi entendeu isso. Vamos para o 29. Olha o que ele diz no 29: e conservarei para sempre a sua semente, o seu trono, como os dias do... É como se Davi não fosse morrer. Significa que muitas vezes você pode até morrer, mas a promessa de Deus não morre. Ela vai se concretizar na vida de outro, mas há uma parte do ciclo que quem tem que fazer é você, quem tem que fazer sou eu. Quem está me entendendo diz amém. Olha o Salmo 132, versículo 11 a 18. Põe para mim, Salmo 132, versículo 11 a 18. Aleluia, aleluia. O Senhor jurou com verdade a quem? A Davi, e não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Aleluia. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Próximo. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso, para sempre aqui habitarei, pois o desejei. Segue até o 18. Agora vamos lá. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus
sentados em Jerusalém, irmãos. Também vestirei os seus sacerdotes de salvação, e os seus santos saltarão de prazer. Ali farei brotar o quê? O quê? O que vai brotar? Nós estamos na década da força. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Deus está te fortificando, você está em Sião. Significa que você vai se fortalecer a cada louvor que você cantar. Quando você estiver sentindo fraquinho, estiver cheio de problema, vem para a igreja e comece a cantar, irmão. Canta, canta, canta. O louvor invade os céus e o Senhor vai te revestir de força. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Aleluia. Vestirei os seus inimigos de vergonha, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Jesus é rei, Jesus é rei, Jesus é rei. O que eu estou pregando para você é uma palavra profética. Eu sei que não é fácil entender, mas é a alma espiritual que, enquanto eu falo, está entrando na sua vida, e você vai notar isso, você vai sentir isso, ainda que você não entenda. Porque eu teria que ter muito tempo para lhe explicar isso tudo aqui, mas eu estou querendo fazer você entender. Davi falou assim: não, Saul não conquistou, Josué não conquistou, Moisés não conquistou Jebus, Jerusalém, mas ele diz: mas eu vou conquistar. Hein? Você também vai conquistar Jerusalém? Aleluia! Então o que ele fez? Deixa eu falar uma coisa de Davi que eu aprendi. Eu aprendi isso. Foi lá na Islabec esse ano, eu nunca tinha percebido isso. Davi é um dos 7 maiores, não só 3. Ele está entre os 7 maiores conquistadores da história. Eu não estou falando da Bíblia, não. Um dos 7 maiores conquistadores da história. No caso de Davi, ele estaria em 3º lugar. Você já deve ter ouvido falar de Napoleão Bonaparte, Gengis Khan. Gengis Khan foi o maior. Quem já ouviu falar de Alexandre o Grande? Pois é, Davi está aí, ó, entre esses 3 maiores conquistadores da história. Por isso que hoje você está recebendo aqui a unção de Davi, porque você será um dos maiores conquistadores da história. Você pode observar nesse capítulo, você está com a Bíblia aberta em 2 Samuel? Olha uma coisa interessante. Que pena que eu não vou ter tempo de pregar sobre isso. Mas no capítulo 5, versículo 17, ele vence os filisteus. Traz a arca de volta para casa de Obed-edom, na casa de Obed-edom. No capítulo 8, você vai ter uma infinidade de histórias. Está escrito assim: diversas vitórias, diversas conquistas de Davi. Irmãos, ele saiu conquistando tudo. Os heteus, os jebuseus, onde tinha gente, ele foi dissipando tudo e foi conquistando. Você está entendendo? Tudo que estava parado na sua vida, tudo que estava parado na tua vida, você vai começar a conquistar, a conquistar diversas vitórias. Esse ano será só um ano de vitórias, será de vitória. Mais e mais sobre a sua vida. Todos os territórios que haviam sido deixados por Josué, Davi foi conquistando. Tão logo Davi, ungido rei sobre Israel, partiu a conquistar Sião, atendendo os desígnios, propósitos de Deus. Eu falo sempre sobre isso, não é a primeira vez que eu falo isso. Ana não tinha filho, ela capturou a mente de Deus. Ela falou assim: Ofni e Finé está em pecado, Elisa está velha, ele vai morrer, vai precisar de um sacerdote. Senhor, se tu me deres um filho,
Ele não será meu, ele será teu. Aí o Senhor falou assim: fechado. Quem me entendeu? Davi conquistou, não é porque ele tinha um exército forte. Sabe o que Davi conquistou? Davi falou assim: Jerusalém está nos planos de conquista. Ficou de fora. Ele falou: Senhor, ó, eu vou conquistar Jerusalém. Aí o Senhor falou: fechado. Pegue. Por isso que eu estou falando que esse ano não é escrever qualquer coisa nesse papel, é captar a mente de Deus. E se você captar a mente de Deus, você vai escrever lá, Deus vai falar: fechado. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Agora, Jerusalém não era uma conquista fácil. Era um desafio muito grande. Ela era cercada por montes e tinha um povo forte habitando ali. Como é que é o nome deles? Jebuseus. Tão temidos que ninguém ousou mexer com eles, com aqueles povos. Não, deixa esse povo para aí, deixa isso para lá, não mexe com isso não. Somente Davi, com a unção da conquista, tomou como seu primeiro feito essa conquista que alegrou o coração de Deus. Aí eu vou te falar os desafios que ele teve que vencer. Primeiro desafio: lutar e vencer os jebuseus. Quem eram os jebuseus? Eram os moradores de Jebus, antigo monte de Jerusalém, antigo nome melhor de Jerusalém. Ele tinha que vencer esse povo. E eu quero mostrar isso para você. Isso está em 1 Crônicas 11. É o mesmo texto que eu li lá em Samuel, mas aqui tem alguns outros detalhes que lá não tem. 1 Crônicas, capítulo 4. Quem achou? Oi? 11:4, desculpe. Capítulo 11, versículo 4. E partiu Davi. Vocês lembram que quando eu preguei a primeira mensagem de Abraão, eu falei hashtag? Partiu Abraão. De novo você está vendo, hashtag partiu Davi. Agora eu vou falar, hashtag partiu os seus nomes. Tá certo? Hashtag partiu Paulo. Tem que partir, irmão. Vamos de novo. Para quem está te assistindo em casa, ver que você está entendendo a mensagem. Hashtag partiu Paulo. Aleluia. Rapaz, tem que partir. Então, ele partiu. Versículo 4. E todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui, vai haver resistência para você conquistar. Porém Davi não esquentou com aquela ameaça, tomou a fortaleza de Sião e ele disse: esta é a minha cidade. Você que tem vivido uma luta dentro da sua casa, eu tenho uma palavra profética para você. Satanás tem reinado lá, dominado lá e tem feito coisas terríveis lá. Você vai chegar hoje profeticamente, vai pisar e vai dizer: esta é a minha casa. Aqui não tem lugar para demônio, aqui não tem lugar para diabo. Sai da minha casa. Porque eu tenho dito: esta é a minha cidade, esta é a minha casa. Davi disse. Olha o versículo 6, vamos aproveitar e ler logo aqui. Porque disse Davi:
Porque para você levar alguém para conquistar, para lutar, para enfrentar um desafio, você tem que oferecer recompensa. Sim ou não? Então ele oferece uma recompensa. Olha o que ele diz no versículo 6. Porque disse Davi: qualquer que primeiro feriu os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Jeruia, subiu primeiro e venceu, e ele foi feito chefe. Aí, assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. Agora, olha a expansão e conquista na vida do homem. E foi edificando a cidade em redor, foi edificando cidade em redor, desde Milo, completando o circuito. Ou seja, o lugar que ainda não tinha sido conquistado, ele diz: eu vou completar o circuito, eu vou fechar o ciclo. Começou com Abraão, alguns falharam no meio do caminho, mas eu sou o que vou fechar o ciclo. Entenda isso, amados. Deus tem um propósito com você. Quebra o ciclo de derrota na sua família, quebra esse ciclo de miséria na sua família, quebra esse ciclo de dívida na sua família, quebra esse ciclo de diabetes na sua família, quebra esse ciclo de maldição na sua família, quebra esse ciclo de enfermidades, de cegueira, de coluna, de mal na sua família, de mortes prematuras, de gente que não aceita Jesus e não se converte. Quebra o ciclo, quebra o ciclo, começa a fazer a diferença. Por que você tem que aceitar? Não, aqui morre todo mundo de infarto, eu vou morrer também. Quebra o ciclo, você não. Hein? Glória a Deus. Segundo desafio de Davi, escute. Davi tinha um segundo desafio. Nas montanhas, os jebuseus moravam na cidade. Ali tinha mercado, comércio. Era um povo evoluído. Mas nas montanhas habitava um povo chamado Jebusitas. Jebusitas, diga comigo, Jebusitas. Era um povo que tinha como apelido coxos e cegos. Por que coxo? Coxo não anda. O que é o coxo? Não anda, não desenvolve. Então Jebusitas quer dizer aqueles que não evoluem, aqueles que não avançam, aqueles que não se desenvolvem. Esse povo que habitava nas montanhas era um povo muito bravo. Eles eram igual animais. Há relato, não tem como afirmar, de que eles eram canibais, comiam pessoas, carne humana. Porque eles viviam lá, isolados. Porque a palavra Jebusitas também quer dizer isolados. Você entende que quando você vê uma pessoa na igreja e ela vive isolada, o que vai dar? A gente fala assim: se envolve com uma célula, você é isolado. Vem nos cultos, você é isolado. Uma campanha, você é isolado. Campanha de avivamento, bom dia Espírito Santo, você é isolado. Você fica aí se isolando, vai virar coxo e cego. Os coxos e cegos são aqueles que não se desenvolvem. Irmãos, é triste quando tem na igreja pessoas que elas entram ano, saem ano, elas não evoluem, elas não se desenvolvem. Você coloca as coisas na mão dela, não desenvolve, não sai.
Os jebusitas são aqueles que não evoluem na mente. A mente é fechada, a mente é pequena. Quem está me entendendo diz amém. Esses jebusitas moravam em cavernas, viviam isolados. Eles eram bárbaros, grotescos, hostis. Qualquer que tentasse chegar ao pé do monte, eles matavam. Ou seja, Davi sabia que o único lugar que ele tinha para entrar, aliás, os jebuseus sabiam que o único lugar que Davi podia entrar seria pelas montanhas. Davi não conseguiria entrar pela porta de Jebus, pela porta da cidade, porque eles tinham um exército muito poderoso. Eles disseram: Davi aqui não entra. E se ele tentar ir pelo caminho dos jebusitas, os jebusitas vão expelir ele como se expele um cão. Então, os jebuseus estavam lá tranquilos. Aqui nós estamos seguros. Essa é nossa. Aqui não tem Deus de Israel nenhum que vai dizer que nós vamos sair daqui. Este termo de jebusitas não quer que quando fala assim, quando Davi fala assim, mata cegos e coxos, nenhum deles entrarão na casa, não é que Davi era preconceituoso, ele está se referindo aos jebusitas. Quando Davi deu ordem para matar, mas ele estava mandando retirar do caminho aqueles que não evoluem. Quer um conselho, irmãos? Sai da companhia daqueles que não evoluem. Não ande com quem é isolado. Quantas pessoas estão há tanto tempo na igreja e não conseguem desenvolver a fé, dons, talentos? Se você não crescer em Deus, nunca vai conquistar. Davi disse: todo que está disposto a ferir o jebuseu, suba pelo canal. Davi falou: tem uma estratégia. Tem um canal subterrâneo, um canal de água, acredito que é uma fonte de Gion, que era debaixo da montanha, e que esse caminho era desconhecido por muita gente, mas Davi, por ter andado no deserto, conhecia, por ter andado no meio, conhecia. E ele fala: tem um caminho, sobe por lá. Encontrou os jebusitas, mata todos eles. Davi aborrece quem não evolui. Nenhum daqueles que não evoluem entrará na casa. E aí o que Davi faz? Joabe oferece esse plano. Joabe se põe à disposição, vai e vence os jebusitas, entra na cidade, mata os jebuseus, e Davi vai e estabelece lá a sua fortaleza. Davi conseguiu esse feito, irmão. Você não leu comigo? Porque Deus era com ele. Ele seria o comandante do exército de Davi. Por isso que Joabe se tornou aliado e se tornou comandante. Eu queria que você ficasse de pé agora. Até agora nós só falamos de conquistas, mas há outra unção para você receber. É a unção da expansão. Não basta só conquistar, irmãos. É preciso ampliar cada vez mais, alcançando níveis cada vez mais altos. A Bíblia diz que Davi, depois de conquistar Jerusalém, passou a habitar na fortaleza que chamou de a casa de Davi. E a Bíblia diz que ele foi edificando outras cidades em redor, de dentro e para fora. Ia crescendo em poder. Feche os seus olhos. Ia crescendo em poder. Isso é profético. Presta uma adoração ao Senhor. Ele habita no meio do louvor. Davi ia crescendo em poder. Cresça em poder. Aí aonde você está, a unção de Deus vai tocar você, vai invadir você.
Começa a ver a Jerusalém que você não conquistou em Rio Claro. Começa a ver a Jerusalém que você não conquistou em Itaguaí. Começa a ver a Jerusalém que você não conquistou em Paracambi, que você não conquistou no Rio de Janeiro, que você não conquistou no seu bairro, que você não conquistou na empresa. Qual lugar que você ainda não alcançou? Receba a unção da expansão. Chão que está, eu transpiro a unção da expansão. Receba a visão de águia. Comece a receber, igreja. É daí mesmo onde você está. Completo e guinai, completo o propósito de Deus. Ele conta com você. Você é aliado dele. Você é aquele que ele escolheu para ser o seu cooperador. Pergunte para Deus aonde ele quer que você coopere. Comece a expandir na empresa do teu pai. Começa a colocar na internet o que ninguém colocou. Começa a ampliar. Começa a colocar espalhado para o mundo a sua marca, a sua profissão. Receba a revelação de Deus na sua profissão de nutricionista, de advogado. Recebe agora a unção da expansão dos seus estudos, na sua faculdade. Eu estou liberando agora. Você tem um salão de cabeleireiro, tem um salão de cabeleireiro. Recebe agora a expansão. Começa a fazer modelo, produtos que ninguém fez. Começa a fazer agora coisas que ninguém fez. Você é profissional da área de comida, da área de alimento. Começa a fazer, começa a fazer, começa a fazer. Recebe a unção da expansão. A sua mente conquista. Deus está rompendo barreiras. Deus está rompendo barreiras. Começa a fazer campanhas na sua igreja que pastor nenhum nunca fez. Começa a fazer no seu ministério pregações que ninguém nunca pregou. Começa a cantar, começa com floridos, começa com louvores. Vai, conquista Jerusalém. Há sobre você uma unção. Conquista as fortalezas de Sião. Amplia! Amplia! Alabacado em Jomará. Amplia! Amplia nas notas musicais. Amplia!
de si. E você sabe que muitas vitórias foram entregues no meio do barulho, no meio do grito. Sabe como a muralha de Jericó caiu? As muralhas caíram depois de 13 voltas, uma volta a cada dia, 7 dias. No último dia, 6 voltas. Na 7ª volta eles gritaram. E quando eles gritaram, as muralhas caíram. Algo vai romper de uma tampa sobre a sua cabeça que te limitava, de uma tampa que te limitava, a sua mente não conseguia expandir. Chacababa.